Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. Há algo profundamente humano em querer ter razão. Desde as conversas cotidianas até os grandes debates públicos. Buscamos convencer, defender nossos pontos de vista ou simplesmente sermos ouvidos. No entanto, nem sempre o caminho que seguimos para isso é guiado pela razão. Muitas vezes tomamos atalhos, alguns inconscientes, outros deliberados, que distorcem o pensamento e nos afastam da verdade. Esses atalhos são as falácias, erros de raciocínio que soam convincentes, mas que, examinados com cuidado, não se sustentam logicamente. O estudo das falácias é um dos temas mais fascinantes e atuais da filosofia, porque toca diretamente nossa maneira de pensar, comunicar e decidir. Em tempos de excesso de informação, polarização e manipulação, compreender as falácias é mais do que um exercício intelectual, é um ato de lucidez e defesa da razão. E após falarmos no último episódio a respeito da dialética socrática e da dialética erística, creio que esse episódio será um bom complemento para o tema. Mas o que exatamente é uma falácia? Falácia vem do latim falere, que significa enganar. Trata-se de um argumento que parece lógico, mas contém um erro oculto. Pode ser usado de forma inocente quando alguém acredita sinceramente estar raciocinando corretamente, e para esse tipo de falácia nós chamamos de paralogismos, sendo esses encontrados a todo momento. Mas há também a falácia de forma intencional, quando o objetivo é manipular, confundir ou vencer um debate sem ter razão. As falácias são perigosas porque não são absurdas à primeira vista. Elas são plausíveis, apelam às nossas emoções, valores e crenças. É justamente por isso que são tão eficazes. Um exemplo simples: se todos estão fazendo isso, é porque deve estar certo. Esta é uma clássica falácia com apelo à popularidade. É um tipo de raciocínio comum, mas claramente enganoso. A verdade não depende do número de pessoas que acreditam nela. Um outro exemplo: você não pode opinar sobre esse determinado assunto porque sequer cursou uma universidade. É um ataque à pessoa, também conhecido como falácia ad hominem, que aqui a crítica se volta contra quem fala e não contra o argumento em si. Há também o apelo à emoção, quando se tenta convencer não pela razão, mas pelo sentimento. Como exemplo, se você tem um bom coração, vai concordar comigo. Ou se você é inteligente, vai me entender. Esse tipo de falácia explora o afeto como substituto da lógica. Temos ainda a falácia com apelo à autoridade, quando se usa um grande cientista disse isso, então deve ser verdade. O problema é que as autoridades podem errar, e o argumento precisa valer por si mesmo, não pelo nome de quem o defende. Quando a falácia é usada intencionalmente, ela se torna um instrumento de poder. Políticos, publicitários, ideólogos e até pessoas próximas podem recorrer a falácias para persuadir sem precisar ter razão. É a manipulação pela aparência de verdade. Considere, por exemplo, o apelo à consequência, que diz: se não acreditarmos na alma, a vida perderá o sentido. Esse argumento não fala sobre a veracidade ou não da alma, mas sobre o conforto emocional que a ideia oferece. É um raciocínio baseado no medo da consequência, não na busca da verdade. E essa é uma das grandes diferenças entre um filósofo e um sofista. O primeiro busca o que é verdadeiro, mesmo que isso o contrarie. O segundo busca vencer o debate, mesmo que precise distorcer os fatos. Mas há também um lado involuntário das falácias, afinal, raciocinar logicamente não é algo natural, é um aprendizado. Nosso pensamento é cheio de atalhos mentais, eles nos ajudam a decidir rápido, mas às vezes nos fazem errar profundamente. Dizer, por exemplo, todos os políticos são corruptos, ou ainda, tal povo de determinada nacionalidade ou região é isso ou aquilo porque já convivi com um e essa pessoa era totalmente do jeito que estou falando. Essas são falácias conhecidas como generalização apressada, um erro comum que mistura experiência pessoal com juízo universal. Ou ainda, depois que o nosso vizinho chegou, o bairro ficou mais violento. Aqui temos a falácia, em latim chamada post hoc ergo propter hoc. Isto é, depois disso, logo por causa disso, a simples sequência temporal é tomada como relação da causa e efeito, mesmo que às vezes não haja relação nenhuma. Esses enganos revelam o quanto é fácil confundir correlação com causalidade, coincidência com explicação.
E é nesse ponto que a lógica nos convida à humildade. Pensar bem é, antes de tudo, aprender a duvidar de nossos próprios raciocínios. Discutir falácias é também discutir ética. Quando alguém manipula um argumento para enganar, ainda que com boa intenção, abre mão do compromisso com a verdade. E se a lógica é o caminho da razão, a ética é o limite que impede a razão de se transformar em arma. O filósofo alemão Jürgen Habermas dizia que o diálogo só é autêntico quando é livre de coerção, isso é, quando cada participante busca a verdade e não a vitória. A ética do discurso exige honestidade intelectual, reconhecer os limites do que se sabe, ouvir o outro e evitar distorcer suas palavras. Em um mundo onde o ruído muitas vezes é mais valorizado do que o sentido, essa ética se torna um ato essencial. Afinal, alguém já percebeu quando alguém não tem um argumento que justifique suas falas ou ações e costuma responder com uma ironia do tipo: nossa, mas também não pode falar nada. Esse é um tipo de defesa onde cria-se uma falácia de que a pessoa está resistente ou, como se diz, o famoso mimimi. É uma tentativa clara de dar à outra pessoa que está argumentando uma posição de fraqueza, da qual ela não pode ouvir nada ou de que ela deve aceitar os termos impostos. Dá para perceber que geralmente as falácias, quando não cometidas por engano, tentam se defender e atacar por falta de argumentos válidos que levam ao diálogo franco. Aprender sobre falácias é, de certo modo, aprender sobre nós mesmos. Cada vez que identificamos um erro de raciocínio, estamos um passo mais próximos da lucidez. E cada vez que resistimos à tentação de usar uma falácia para vencer, nos aproximamos da sabedoria. Saber identificar uma falácia não é apenas um exercício mental, é uma prática de autoconhecimento, de discernimento, de responsabilidade no uso da palavra. Afinal, argumentar bem não é dominar o outro, mas construir entendimento. A lógica, quando bem usada, é uma ponte entre mentes, quando mal usada, é um muro que separa. E acredite, até o silêncio cria falácias por suposições. As falácias revelam o quanto a razão humana é frágil e, ao mesmo tempo, o quanto ela pode ser refinada. Elas nos mostram que pensar não é apenas um ato mecânico, mas também moral, e talvez o maior antídoto contra o engano, próprio ou alheio. Seja exatamente o que a filosofia sempre nos ensinou: o amor pela verdade e o compromisso com o bom uso da palavra. Muito obrigado e até a próxima. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Se possível, e assim desejarem, gostaria de pedir que nos avalie com 5 estrelas no Spotify ou uma curtida no YouTube. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas e fortalecer o podcast. Agradeço a todos e até mais. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite www.gruponoetico.com.br e conheça todos os projetos.